A graça e a paz, irmãos. Fiquemos de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mãe vai orar? Pode orar? As crianças venham para frente em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, né, pelo irmão que vai trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite, né, em nome de Jesus. E pelas ofertas, os dízimos e as crianças, né? Vamos todos orar crendo que Deus, Ele fala, amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos, Pai amado, o irmão Samuel, Jesus, que vai trazer a Tua palavra, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo, da Tua graça, Jesus, sobre ele. Usa, Senhor Deus, o Teu Filho, meu Pai, da forma que o Senhor Deus queira falar conosco, meu Pai. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para guardar a Tua palavra, Senhor. Pois nós te pedem em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, abençoa também, Jesus, aquelas pessoas que trouxeram os seus dízimos, as ofertas, Senhor, à casa do Senhor, meu Pai. Multiplica, meu Deus amado, muito mais, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam também da mesma forma, mas que sempre, Senhor Deus, o Senhor Deus abençoe, meu Pai, para que todos possam contribuir, meu Pai, com a sua casa, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai. Abençoa as crianças, meu Pai amado, da tua casa, Senhor. Que venha crescer, Jesus, no conhecimento da Tua palavra, no ensinamento da Tua palavra, Senhor. Grandemente, Senhor. Usa, meu Deus amado, a irmã Marlene, Senhor Deus, a cada dia mais, Jesus, para ensinar essas crianças, Senhor, e dar graça, meu Pai, em nome de Jesus. Pois nós te pedimos no nome de Jesus Cristo e te agradece. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, lá na carta do Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos aprender um pouco do Senhor hoje, esses 2 versículos. Quero deixar aqui registrado o convite do pastor José Maria. É sempre muito bom voltar aqui, a essa casa aqui, onde eu conheci o Senhor, aqui onde eu passei grande parte da minha vida cristã, que tenho sonhos de poder voltar aqui e congregar com os irmãos. Eu estou morando lá em Campina Grande, como os irmãos sabem, mas o carinho por essa casa de oração é grande demais, por cada irmão. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, nosso irmão Bruno já leu, nossa irmã Maria de Lourdes já orou e entregou ao Senhor. Queria começar falando aos irmãos algo importante. Todos nós passamos por grandes dilemas quando chegamos à vida cristã. Nós, assim que confessamos ao Senhor, somos chamados por Ele a viver uma vida que reflita fé e arrependimento. E essa vida se continua na nossa vida. De tal maneira que o mesmo Senhor que nos salvou é o mesmo Deus que falou: sejam sal da terra e luz do mundo. A vida cristã é repleta de desafios.
Todos os dias nos abre desafios, nós temos que lidar com problemas familiares, no trabalho, na sociedade, e nós somos chamados a viver essa vida na perspectiva da ótica de Deus, na vontade de Deus. E é uma grande pergunta dos amados irmãos, assim como também é minha: como podemos viver a vontade de Deus para a minha vida? Como saber o que Deus quer para mim quando se abre uma oportunidade, um desafio? Como saber se aquele projeto que está diante de nós vem de Deus? Como saber se aquele relacionamento é fruto da bondade de Deus ou é um laço do inimigo? Como saber se a criação dos meus filhos deve ser pautada nesse princípio, naquele outro princípio? Como lidar diante das crises, das doenças? Como saber o que Deus quer de nós? Talvez esse seja o ponto que o apóstolo Paulo quer falar para os irmãos aqui da igreja de Roma. E ele começa falando categoricamente, confira comigo, algo sublime, porque ele fala para os irmãos, ele começa dizendo: rogo-vos. Paulo poderia começar esse texto falando: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo que apresentem o vosso corpo, mas ele começa com um clamor àquela igreja, com um rogo. A primeira verdade que nós temos que entender aqui, amados irmãos, é que viver a vontade de Deus não é uma opção. Você foi chamado para viver a vontade de Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social aqui em Sumé, não importa se você é um idoso, se você é um jovem, se você é uma mulher, se você é um homem. O que Paulo quer mostrar para mim e para você aqui é que isso é uma matéria urgente. Não é para terceirizar, não é para deixar para amanhã. Você foi chamado para viver a vontade de Deus agora, nesse momento, nessa geração, com essas pessoas, com a sua família, com a sua realidade. Paulo está clamando à igreja, está pedindo: escuta, eu nem falei o que eu vou falar ainda, você nem sabe o conteúdo que ele vai falar, você não sabe o conteúdo, mas Paulo fala para aqueles irmãos: eu estou clamando, rogando, ei, preste atenção que o conteúdo agora é da mais alta importância, como que a sua vida dependesse do que ele vai falar agora. É um alerta, é uma sirene, é um alarme para você. Você tem que se atentar a isso. Primeiro ponto, antes de eu saber o que Deus quer para a minha vida, eu preciso saber que Deus está comprometido em mostrar o que Ele quer de mim. Por isso que Paulo fala: eu estou rogando. Paulo não somente roga aos irmãos no sentido, amados irmãos, de um clamor, de um pedido, mas de uma ordem, de um mandamento. Viver a vontade de Deus para a nossa vida é um mandamento, não é uma escolha, é urgente, é para agora, é necessário, é oportuno. Mas em segundo lugar, amados irmãos, Paulo continua no texto, confira comigo, onde ele fala: rogo-vos, pois. Eu poderia encerrar o meu sermão aqui, porque só esse pois de Paulo aqui daria para fazer um livro de sermões. Porque Paulo está mostrando para a gente aqui, em segundo lugar, se em primeiro lugar, viver a vontade de Deus, de fato, é uma obrigação, é um mandamento, é urgente. Em segundo lugar, Paulo fala que viver a vontade de Deus é uma consequência de alguém que foi encontrado pelo Evangelho. Como assim? Paulo fala: eu estou rogando, portanto. E a grande pergunta que deve surgir na mente dos amados irmãos é: por que Paulo usa essa palavra portanto? Todos nós sabemos que quando nós usamos numa frase a palavra portanto, pois, é porque nós vimos falando de algum conteúdo e agora concluindo esse conteúdo. Eu estou aqui em Sumé, portanto estou indo para a igreja congregacional. Ou seja, essa segunda informação que Paulo vai dar agora, ela depende diretamente da primeira informação. E a nossa segunda dúvida é: Samuel, qual é a informação que o apóstolo Paulo está nos instruindo nesse momento? O que é que ele vinha falando na sua carta, porque esse é o capítulo 12, ou seja, existem 11 capítulos anteriores, que vai dar luz, que vai dar base, que vai dizer para mim como eu tenho que viver a vontade de Deus. E nos resta agora um desafio. Nessa noite, é revisarmos, se nós queremos entender o que Paulo está falando aqui para esses irmãos, é revisarmos e olharmos todo o contexto da carta de Paulo aos Romanos.
Pois o apóstolo começa a sua carta falando que está pronto para pregar o evangelho, tanto aos romanos quanto aos gregos, pois sobre ele pesa essa obrigação, pois ele é devedor tanto de judeus como de gregos do evangelho. Pois ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é a boa nova de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus. Então Paulo quer provar, ou mostrar, ou salientar para os irmãos, de que ele está apresentando a grande notícia de Deus, que é o evangelho de Cristo. Paulo tinha uma missão. Essa missão era plantar uma igreja onde não havia sido plantada. Ele é um missionário, ele quer plantar a igreja na Espanha. Mas ele não consegue chegar da Ásia Menor, onde ele estava, para a Espanha com seus recursos. Ele precisa de uma igreja que pudesse dar suporte a ele. Como que nós quiséssemos chegar no assentamento Mandacaru de Campina Grande. E nós não conseguimos chegar até lá porque é muito distante. Nós viemos aqui em Sumé, falamos com o pastor Zé Maria, pastor, queremos abrir uma congregação, um trabalho, um ponto de pregação no assentamento Mandacaru. E o pastor nos auxiliará, mas nós precisamos dizer para ele qual é a nossa mensagem. Porque a melhor forma de dizer quem você é falando quem você crê, em quem você crê, no que você crê. Pois Paulo quer mostrar para aqueles irmãos a grande mensagem do evangelho. E aqui já surge uma lição para a nossa vida. Eu só posso viver a vontade de Deus para a minha vida se eu tiver um conhecimento bem do que é o evangelho de Jesus Cristo. Pois essa igreja está fazendo esse ano 65 anos aqui em Sumé, clamando portas afora e portas adentro, o que é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo começa o capítulo 1 falando da necessidade do evangelho, mostrando que todos os homens precisam dessa mensagem urgentemente. Por isso que ele fala no capítulo 1, versículo 18, que a justiça de Deus se refere, 17, que se revela no evangelho, mas a ira de Deus se revela na natureza contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que quanto Deus se pode manifestar, Deus manifestou claramente entre os homens, mas os homens preferiram adorar a criatura em vez do Criador. E por isso Deus entregou esses homens às imundícies, à perversidade, mostrando para a gente que os homens estão entregues sem Deus aos seus próprios caminhos, à sua própria destruição, à sua própria miséria, à sua própria morte. O homem sem Deus está perdido. Essa é a primeira notícia que Paulo fala no capítulo 1. Mas no capítulo 2, Paulo fala que não somente os ímpios, perversos, estão distantes de Deus, mas também os moralistas, aqueles que se agarram na sua lei, na sua confiança, que não fazem grandes atos errados, mas que têm um coração dentro complicado. E Paulo fala que esse coração podre irá julgá-lo, porque Deus colocou dentro do coração a sua consciência, ele vai julgar você. E no capítulo 3, Paulo fala que não somente os ímpios estão condenados, os moralistas estão condenados, mas também os religiosos estão condenados, porque Deus deu a lei a eles, e eles, em vez de procurar ao Deus da lei, procuraram se justificar através da lei. E a lei não foi dada para que nós fôssemos salvos, mas a lei do apóstolo Paulo foi para que ficasse manifesto que todos nós somos pecadores. Porque se a lei não falara não cobice, eu não saberia o que era cobiçar. Então a lei mostra que nós somos pecadores. Então no capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo começa a abrir os portais da graça de Deus, falando que mais agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé, por todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o qual propôs no seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Concluímos, pois, do apóstolo Paulo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Ou seja, você não é perdoado dos seus pecados pela sua performance pessoal, pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você é, mas pela graça de Deus na minha e na sua vida. Isso é o evangelho. Isso é a salvação. Você não é salvo porque é da congregacional. Você não é salvo porque você é evangélico.
Você não é salvo porque seus pais são crentes. Você é salvo unicamente pela graça de Deus, porque Deus amou você de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar e quitar toda a sua dívida diante de Deus. Amém? Então, Paulo começa a falar agora sobre o exemplo da justificação, mostrando que essa salvação, meus amados, ela não é algo novo que se manifestou em Cristo, mas o próprio pai da fé, que foi Abraão, foi justificado pela fé, porque diz a palavra de Deus que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E o símbolo da fé de Abraão foi a circuncisão, assim como para nós hoje o símbolo da nossa fé invisível é o nosso batismo, onde nós professamos publicamente que nós somos salvos, não pelo batismo, mas pelo Deus que nos batizou em Cristo Jesus. Mas Paulo no capítulo 5, ainda adiante, fala agora os benefícios da justificação pela fé, dizendo que nós temos paz com Deus em relação ao passado, que nós temos graça no presente e esperança no futuro. E nós podemos agora nos gloriar nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência nos produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, você está seguro nos braços do Pai. Você está no lugar mais seguro do mundo, salvo do inferno, do diabo, da morte em Cristo Jesus. Então Paulo começa agora no capítulo 6, falar para a gente sobre justamente a dinâmica do cristão e do cristão agora com o pecado e a graça, porque se você não é salvo pelo que você faz, então você pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma, como você vivia antes. Paulo fala que não, porque se nós éramos antes escravos do pecado, esse Jesus que nos chamou, Ele é Senhor e agora nós somos servos, escravos dEle. E nos colocamos em amor, em resposta a esse evangelho. Por isso que Paulo fala, nós não podemos servir ao escravo, ao pecado como escravo, porque nós somos libertos do pecado e vivos para Deus, de forma que nós somos agora servos do Senhor. Portanto, vivamos para Ele. Por isso que ele conclui esse capítulo 6 de forma belíssima, falando que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Os seus gostos são os gostos dEle. A sua vontade agora é a vontade dEle. O que Ele quer agora é o que você quer. Você não vive mais solto nesse mundo, escravo do diabo, escravo do mundo. Você agora, escravo de si mesmo, você agora foi liberto para Cristo, para viver para o Senhor da sua alma. Mas no capítulo 7, ainda, preste atenção nessa história, nesse enredo, porque esse texto depende dessa sequência, porque no capítulo 7, Paulo fala que a lei agora nos serve para obedecermos a Deus, não por performance, mas por gratidão. E Paulo chega a uma conclusão, mesmo depois de convertido, de crente, mostrando para a gente um dilema da vida do homem. Que mesmo sendo salvo pela graça, mesmo amando o Senhor, mesmo querendo fazer o bem, ele não consegue fazer o bem sempre. Por isso que ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então eu encontro em mim mesmo um debate, uma discussão, uma luta grande entre a carne e o espírito. E ele começa agora a ficar preocupado. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele lembra do Senhor que salvou ele, porque ele fala, mas bendito seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nesse capítulo 8, o apóstolo vai mostrar para a gente agora a sublimidade da vida do cristão, que ele vive agora guiado pelo Espírito Santo. O Espírito que geme diante do Pai, que intercede por ele, que garante a sua salvação. Louvando a Deus no final, dizendo que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Paulo agora vai mudar o seu público-alvo, o seu foco, e vai voltar-se no capítulo 9, 10 e 11 para os judeus. Porque lembre que o cristianismo surge da religião judaica. Então ele vai mostrar no capítulo 9 sobre o passado de Israel. E resolver um dilema grandioso que pode ter gerado na mente dos irmãos. Ora, se todos são filhos de Abraão, se todos são judeus, por que alguns não são salvos? E Paulo vai dizer que, na verdade, é porque Deus tinha uma promessa com o povo. E que dentro de um Israel carnal, havia um Israel celestial. Ele vai dizer que Deus não escolheu Ismael, embora fosse filho de Abraão. Mas Deus escolheu Isaac. E nem que Deus escolheu os gêmeos Esaú, mas ele amou Jacó. Mostrando que, na verdade, a sua vida foi planejada, sonhada por Deus antes de você nascer. E que você não é fruto do acaso, mas você é fruto da escolha de Deus. Deus escolheu a mim e a você para servir a Ele. Deus escolheu você incondicionalmente, antes da fundação do mundo, porque Ele é soberano, porque Ele é bom, porque Ele amou você. No capítulo 10, Paulo vai falar sobre o presente de Israel, dizendo que é necessário que nós evangelizemos e preguemos, porque há pessoas que não conhecem o Senhor ainda. E no capítulo 11, Paulo termina falando sobre o futuro de Israel, mostrando que Deus vai ainda salvar, vai trazer esse povo para si, e que os planos do Senhor não serão frustrados. Diante disso, amados irmãos, o que resta para o velho apóstolo? Louvar a Deus, como nós fizemos agora. Por isso que ele fala no capítulo 11, versículo 33 ao 36, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, quem pôs conhecimento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele pois glória eternamente, amém. Ponto final. Aí ele continua, rogo-vos, pois, conseguimos chegar ao ponto do apóstolo Paulo, porque só é possível viver a vontade de Deus, se você entender essa mensagem. Se você não entender, se você não amar, se você não confiar no Evangelho de Cristo, é impossível viver a vontade de Deus para a sua vida. Se você não conhece ao seu Pai, ao seu Deus, ao seu Salvador, é impossível viver a vontade dele para a sua vida. Há uma aplicação muito importante para nós, porque por vezes nós queremos colocar sobre as pessoas que não conhecem o Senhor, para que elas vivam a vontade de Deus. Faz tal coisa, faz isso, não vai para aquilo outro, não bebe, não fuma, faz isso aqui. Mas Paulo quer mostrar para a gente que só é possível viver a vontade de Deus se eu me render ao Evangelho. Enquanto isso não aconteceu, a grande notícia para as pessoas que estão lá fora é: crede e arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu não posso colocar uma blusa de cristão em alguém que não é cristão. O Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores, do quais somos os principais. E para alguém viver a vontade de Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que essa pessoa primeiro entenda esse portanto. Entenda o Evangelho da graça. Terceiro lugar, meus amados irmãos, para vivermos a vontade de Deus, ou viver a vontade de Deus, é para a igreja de Deus. Veja que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos. Veja que o apóstolo Paulo aqui não endereça essa mensagem para o mundo. Ele não endereça essa mensagem para Sumé, nem para os políticos, nem para a realeza. Ele endereçou para quem essa mensagem? Para nós, amados irmãos. Você não pode terceirizar o chamado de Deus nem para a sua vida. O que Deus chamou você fazer, tem que ser você que tem que fazer, porque Deus chamou você. É claro que você, não quer dizer que você é insubstituível, porque ninguém o é. Mas se Deus convocou você para o seu reino, Ele conta comigo e com você. Por isso, não terceirize mais uma vez o que Deus lhe chamou.
Não importa se é na UAC, se é na mídia, se é na juventude, se é adolescente, se é para ajudar o pastor José Maria, não importa, Deus está contando com você. Não importa se você não sabe falar, se você chegou aqui a essas 4 paredes, bem-vindo, tem trabalho para você aqui. Tem trabalho para você, seja no departamento de mulheres, no de homens, já falei, já estou repetindo, seja com os oficiais, seja visitação, não importa, seja pintar essas paredes, tem trabalho nessa casa, e nós contamos com cada um dos amados irmãos. Essa mensagem não é para outra pessoa, essa mensagem é para mim. Paulo está me chamando, eu estou rogando a você, amado irmão, é para mim, é um chamado para mim, eu preciso viver a vontade de Deus para a minha vida, Deus está me chamando e eu preciso ouvir o que Ele quer de mim, chega de jogar a minha vida para o meu próprio caminho. Nós não somos cristãos chamados para ser influenciáveis por esse mundo, amados irmãos, nós somos chamados a tomar posições, a influenciar. Pastor prega direto aqui, nós somos sal da terra e luz do mundo. Não importa se você é chamado para ser o sal escondido, salgando ali, ou se você é chamado para ser luz brilhando aqui em Sumé, mas você é chamado, você foi chamado. Então viva o seu chamado. O chamado é para o pastor somente, para os oficiais, para os presbíteros, diáconos, para os do departamento. É para todos nós. Por isso que os reformadores falavam que todos nós somos sacerdotes de Deus. Nunca terceirize o trabalho que Deus lhe chamou para fazer. Nunca terceirize. Nunca deixe para o outro. Faça, porque o que Paulo está dizendo aqui, a vontade de Deus, ou viver ela, é para nós. Nós somos chamados, não é o mundo, sou eu. Eu estou vivo, eu estou respirando, então Deus tem compromisso com a minha vida. Enquanto esse coração bater, enquanto esse cérebro funcionar, não importa a sua idade, não importa a sua classe social, quanto você tem, o quanto você não tem, não importa, Deus está contando comigo e com você. Saia dos bancos, levante-se dos bancos e sirva. Pastor, eu quero servir aqui em Sumé. Sumé tem cerca de 18 mil habitantes, 17 mil e pouco. Quantos cristãos tem aqui em Sumé? Será que você conta 1000 crentes do Senhor aqui em Sumé? Será que você conta 1000 crentes comprometidos com a palavra de Deus aqui em Sumé? Pois Deus conta comigo e com você para chegarmos nesse pessoal e transtornar essa cidade. Difícil, dura, ímpia, perversa, mas Deus plantou você aqui. Pois levanta, arregaça as mangas e sirva ao Senhor com o pastor José Maria, com os oficiais. Deus não precisa de muitos recursos, irmãos. Deus conta comigo e com você, com as condições que Ele deu a mim e a você, com a sua força, com o seu vigor, com a sua inteligência, com suas finanças, com os seus filhos, com o seu esposo, com sua família, para transtornar, para mudar, para avivar, para trazer sal e luz a essa cidade que carece tanto do Evangelho. Quarto lugar, viver a vontade de Deus é viver dependendo dEle. Confira comigo versículo 12, 1 ainda do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Meus amados irmãos, você não vive a vontade de Deus porque você tem recursos, mais uma vez. Você não vive a vontade de Deus porque você está na congregacional. Você não vive a vontade de Deus pela sua performance, porque você é forte, porque você tem força. Você vive a vontade de Deus pela misericórdia dEle. Você e eu somos fruto da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Tudo que temos, irmãos, tudo que fazemos, o seu trabalho, semanalmente, nunca esqueça, cada centavo que entra na sua porta, sua saúde, a sua respiração, não tenha a menor dúvida, não vem de você, é fruto da misericórdia de Deus. Diz Jeremias que a misericórdia de Deus é o que, amados irmãos? É a causa de não sermos consumidos.
Jonathan Edwards falou que nós somos pecadores que estamos nas mãos de um Deus irado. E que nós não caímos no lago de fogo e não caímos morrendo, porque é a misericórdia dele que nos sustenta. Não esqueça disso. Deus amou você, Deus é misericordioso com você. Portanto, viva para Ele. Esse é o maior fruto, ou melhor, é a maior credencial, amados irmãos, para vivermos a vontade de Deus. É a sua misericórdia. Nós não vivemos pelo que temos, pelo que somos, pelo que sentimos. Nós vivemos pela misericórdia de Deus na nossa vida. Ele é misericordioso. Onde você estaria se não fosse a misericórdia de Deus nesse momento? Em que solidão, em que crise você estaria se não fosse Deus na minha e na sua vida? Eu sei onde eu estava. Eu sei onde eu estava. Eu sei quem eu era. Eu sei no que Deus me transformou. Para vivermos a sua vontade, é preciso dependermos dele. Mas em quinto lugar, amados irmãos, viver a vontade de Deus requer um sacrifício, requer uma decisão, requer uma oportunidade, requer um custo. Confira comigo o versículo 12 ainda, porque Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e amado a Deus. A primeira coisa que Paulo fala aqui, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa que Paulo fala aqui para a gente é que nós devemos apresentar. O pastor Hernando Dias Lopes, pregando sobre esse texto, fala que a palavra apresentar aqui tem o sentido de entregar. E quando eu apresento, eu só apenas mostro para as pessoas verem. Mas a ideia aqui de apresentar é de entregar, é de deixar. A sua vida é como uma vela que está queimando e sendo desgastada. E não há retorno. Não há volta. A nossa vida, amados irmãos, está passando muito rápido. E nós precisamos gastar ela da melhor forma possível. Da uma forma mais intensa. Que traga o maior lucro para o reino de Deus. E produzir, como o Senhor falou, a 100, 50, 30, 10 por 1. Precisamos frutificar. Veja que a palavra apresentar dá a ideia de justamente influenciar, de ser ativo, de levantar-se, de seguir, de servir, de ir além. Apresentar, entregar. Mas Paulo fala que nós temos que entregar o nosso corpo. Aqui nós não entendemos isso porque estamos num contexto moderno, contemporâneo. Mas lembre que Paulo escreve para a igreja de Roma que era eivada, saturada da cultura grega. E lembre que na cultura grega, os irmãos devem saber disso, que para eles o corpo era a prisão da alma. O corpo era mau e a alma era boa. De tal maneira que os gregos defendiam que você podia fazer o que você quisesse do seu corpo. Se prostituir, flagelá-lo, destruí-lo, como o mundo faz hoje. Porque o que importava era a alma. Mas Paulo fala aqui contra a cultura grega, contra o pensamento da sua época, da nossa época. Ele fala: apresente o seu corpo. Porque através do seu corpo, das suas ações, do que você veste, do que você faz, em outras palavras, você está sendo observado. Sorria, você está sendo filmado. Não importa se é 1000 pessoas que estão observando você, a sua linguagem, o que você faz, como você trata seu esposo, como você trata seus pais, como você trata seus filhos. Não importa se é 1000 pessoas que estão lhe observando, se é uma pessoa, você está sendo observado. É o seu corpo. Quantas pessoas têm uma mente esclarecida, sabem a verdade, mas negam absolutamente tudo o que dizem com o seu corpo? Perde a credibilidade, vira uma pedra de tropeço. Amados irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não somente tenhamos uma confissão robusta, sólida, mas uma conduta ilibata. As pessoas vejam em nós uma boa conduta, um bom serviço no reino,
de Deus. Por isso que Paulo fala, apresenta o seu corpo como um sacrifício. E aqui Paulo está escrevendo para os judeus que eram influenciados agora pela cultura grega, mas pela cultura judaica também. Porque você tem que lembrar que no Antigo Testamento, Deus requeria o seu culto como um sacrifício, onde animais eram mortos, imolados, sacrificados, dados, para que Deus perdoasse, ou como uma forma de Deus perdoar seus pecados. É claro que nós cremos que o Cordeiro Pascal imaculado pagou todos os nossos pecados. De tal maneira que o que Paulo não está falando aqui é que você deve viver uma vida para pagar seus pecados. Não é absolutamente isso. Porque Cristo já pagou. Mas uma vez que você confiou no Cordeiro que morreu de uma vez por todas, você agora é um sacrifício a Deus diário, contínuo, até a sua morte. Sua vida agora é um sacrifício a Deus. Sua vida agora é uma entrega total, uma entrega radical, uma entrega sem volta, uma entrega firme, uma entrega com propósito. É um culto a Deus. A pergunta que nos surge, amados irmãos, é: como nós temos entregado nossa vida a Deus? Como você tem gastado o seu tempo que Deus lhe deu? Como você e eu temos gastado a nossa saúde que Deus nos deu? Com o que você tem gastado? Com o que você tem usado? Esse é o grande dilema. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que os irmãos devem fazer A, B ou C, não, porque Deus chamou cada um para um propósito específico, seja na política, seja na igreja, no trabalho, no comércio, na medicina, na engenharia, no ADS, engenharia de computação, né, Eliel? Não importa onde Deus chamou você, não importa, em qualquer lugar onde Deus lhe chamou, preste atenção nisso, você foi chamado para honrar o nome dEle e glorificar o seu nome. É entregar a vida, irmãos. Perceba que Paulo fala aqui algo que é notório: todo homem é religioso, todo homem está sacrificando nesse momento, todo homem está cultuando nesse momento, seja numa igreja diante de várias imagens de escultura, seja numa praça pública, dando a sua vida, o seu corpo como prostituição, seja ao Deus eterno, vivo e verdadeiro. Todos nós estamos cultuando a algo ou a alguém, ou a nós mesmos, ou nosso cônjuge, nossos familiares. Meus irmãos, nós precisamos de fato lembrar que o nosso coração, como diria João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Combater ele e lembrar que só a Deus devemos render nosso culto, nossa vida, só a Ele, em tudo que fizermos. Que toda honra, que toda glória, que através da sua vida as pessoas olhem, você direcione para aquele que amou você, para o seu Pai. Porque toda bondade que sai do seu coração, da sua boca, vem de Deus e é para Deus. E as pessoas devem ver isso nitidamente. Agora veja que esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, que ele tem 3 marcas. Ele é vivo, santo e agradável. Meus irmãos, nós não podemos de fato oferecer a Deus um sacrifício, uma vida morta, fétida. Nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados a viver uma vida com intensidade. Se alguém me perguntasse, ele não está aqui hoje, mas se alguém me perguntasse qual foi a maior lição que eu aprendi com o pastor José Maria, eu diria: viva uma vida para Deus com intensidade, com brilho nos olhos, pulsando, desgastando mesmo, intencionalmente influenciando. Não deixe que sua vida vire monótona. Não precisa ser assim, amados irmãos. Peça a Deus brilho nos olhos, luz na mente, fogo no coração, força, graça, porque não tem nada mais triste do que uma vida vivida, uma vida cheia do Espírito, vivida cheia de murmuração, de reclamações, de dores, e nós somos assim. Como o povo no Egito, que Deus dava um maná,
a nuvem de dia e de noite, e o pessoal reclamava de Deus a Moisés. Tinham sido libertos de uma escravidão terrível. Tinha tudo o que precisavam, mas estavam reclamando. Isso é oferecer a Deus sacrifícios mortos e fétidos. Precisamos oferecer sacrifícios vivos a Deus, com alegria, com gozo, com intensidade. Paulo não quer saber se a sua vida está bem financeiramente, nem sua saúde está mil maravilhas, mas ele está chamando, o sacrifício tem que ser vivo. Você está vivo, é um sacrifício vivo, atuante, fervoroso, cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça. Nós não temos, mas Deus tem essa graça para nós, e Ele pode nos usar para fazer grandes obras nessa cidade. Segundo lugar, um sacrifício santo. Veja que é um sacrifício diferente do mundo, amados irmãos. O nosso culto não pode ser o culto do mundo. Nós precisamos ser radicalmente diferentes, porque o mundo está morto, o mundo é vil, o mundo está perdido, o mundo quer destruição de você e da sua família, e está militando para isso. Por isso que Paulo fala que tem que ser um culto separado, um culto diferente, um culto sobre os moldes de Deus. De que adianta ser um cristão e andar como o mundo anda, e viver como o mundo se pronuncia. Nós temos que ser santos, irmãos. Ou seja, separados do mundo e próximos de Deus. Não podemos viver a vontade de Deus se nós queremos apresentar a Deus obras mundanas. E por fim, tem que ser um culto agradável. Veja, amados irmãos, que a ideia aqui de agradável é a ideia justamente de oferecer um sacrifício com alegria, nos moldes que Deus nos propõe. Não é o culto como eu quero, não sou eu que determino as intermediações, as limitações desse culto. É um culto agradável a Deus. Esse culto tem um destino, esse culto tem um alvo, esse culto tem uma pessoa que deve ser honrada por isso. Assim como você faz declarações para seus cônjuges, para os seus filhos, você vive para eles, para sustentar eles, e isso tem um alvo, tem um propósito. A vida cristã é uma vida regada de propósito, e nós vivemos num mundo onde as pessoas falham porque não sabem o propósito que elas têm. E Paulo fala que você tem um culto, e esse culto é direcionado para uma pessoa, e essa pessoa é o seu Pai, e essa pessoa é Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto lugar, estou caminhando para o final. Viver a vontade de Deus, amados irmãos, é uma realidade pensada. Porque Paulo fala para a gente aqui que é um culto racional. Veja que Paulo não fala que é um culto à la carte, como eu quero, como eu escolho, mas é pensado. Quantas igrejas, quantos cristãos oferecem a Deus um culto fétido, que na igreja é uma coisa, é um tipo de pessoa, é uma santidade ao extremo, mas em casa é falhando com a esposa, com o esposo, com os pais, que no trabalho vive de corrupção, que tem uma vida imoral. Meus irmãos, esse culto tem que ser um culto racional. Esse culto, essa vida passa pela sua mente, ela é pensada, ela é estrategicamente vivida. Tem que saber o que você está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo e por que não está fazendo. É pensado, é lógico. A nossa fé não é uma fé mística, irmãos. Ela é racional. Há elementos que eu não consigo explicar com a minha razão da nossa fé. Claro, eu não consigo explicar milagres. Mas essa fé explica que as minhas limitações não deixam de crer na providência de Deus. Ou seja, nós não podemos viver nossa vida sem reflexões, sem pensamentos, sem saber por que estamos fazendo isso ou aquilo. Sétimo lugar, Paulo fala que viver a vontade de Deus é não compactuar com o mundo. Versículo 2, ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeira coisa, não se conforme com esse mundo. A palavra que conformar é a ideia de não se amoldar,
E no grego, ela é justamente a palavra que dá origem à palavra esquema. Ou seja, é algo que está mudando constantemente. O mundo fala que o certo é errado e amanhã fala que o errado é certo. O que era louvado pelo mundo ontem, hoje é depreciado. Hoje é amaldiçoado pelo mundo. O que o mundo antes reprovava, hoje eles louvam. O mundo louva o divórcio. O mundo louva o relacionamento sem compromisso. O mundo louva a família destruída. Um homem com várias mulheres, a poligamia. O mundo louva a traição, o adultério. A gente torce quando, a gente não, as pessoas torcem quando vê as novelas pela traição. É o casamento que não dá mais certo. Aí o homem encontra outra mulher, aí se apaixona por ela. A gente torce para que aquele homem traia a sua esposa e fica com aquela mulher. Meus irmãos, isso é o valor do mundo. É o valor que prefere roubar do que trabalhar, que defende bandidos do que defender o trabalhador, que prefere dar condições às pessoas para que elas vivam dependente, por exemplo, do Estado, e não para trabalhar como Deus ordenou e cultivar o jardim. O mundo é assim, o mundo quer isso. E Paulo fala para a gente, não se conforme, porque isso é passageiro, isso vai destruir você. Viver a vontade de Deus, em primeiro lugar, é não se conformar com esse mundo, é dizer não. Eu não posso ter que ir na contramão desse mundo, não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Veja que Paulo já falou do evangelho já lá atrás, nem discussão aqui. Eu sou santo porque o meu Deus é santo e porque ele me disse, não se conforme com esse século, vai passar. Mas em segundo lugar, eu não posso somente me afastar do mundo e ser um religioso, mas eu tenho que me aproximar de Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra aqui, transformai-vos, é uma palavra chamada morfê no grego, que significa inabalável. Nós temos valores absolutos, amados irmãos. Nós somos eminentemente contra o aborto. Nós somos a favor da vida. Nós somos contra qualquer tipo de injustiça. Nós somos a favor do que Deus quer, da vontade dEle. Não podemos abrir mão das nossas convicções por pressão, pelo trabalho. Percamos trabalho, percamos a vida, mas não percamos aquilo que nos é mais importante, que é a verdade, que é Cristo. Transformai-vos. Veja que ela começa sempre na nossa mente. Aqui, é sempre aqui que começa. Nunca um pecado começa por uma atitude não pensada. Sempre uma maquinação na mente da gente. Eu vou fazer isso porque talvez seja o melhor para mim. Você pensa estratégias. Mas o que Paulo fala é o seguinte: para experimentar a vontade de Deus, eu preciso ter uma vida transformada pela renovação da minha mente. É tirar os pensamentos sujos, ruins da minha mente e colocar pensamentos bons, pensamentos altos, pensamentos nobres, a palavra de Deus. Nós não podemos somente ser religiosos que tiram pensamentos do mundo da mente e criam seus próprios, mas é colocar em nós valores de Deus. Troque a pornografia pela pregação. Troque a sensualidade pelas virtudes. Troque a corrupção pelo trabalho honesto. Algo tem que ser sacrificado. Faça ótimas escolhas. Seja esperto. Seja sábio. É o que Paulo quer mostrar para a gente. E por fim, amados irmãos, o que é mais belo é que viver a vontade de Deus
é ser recompensado. Amém. Olha o que fala no versículo 12, 2, finalzinho. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, que a vontade de Deus para a sua vida não é misteriosa, não é oculta, mas que Deus mostrou para você, que Deus revelou para você na palavra dEle, e que Ele vem gritando ao meu e ao seu coração todos os dias o que Ele quer de nós. A questão não é que Deus não está falando, pode ser que nós não estejamos ouvindo. Não é que Deus não está mostrando, é que às vezes nós não estamos vendo. O dilema da gente é esse, amados irmãos. É meu esse dilema, é o seu dilema. Precisamos entender, queridos irmãos, que esse Deus não é um Deus misterioso, mas é um Deus que fala a verdade, que quer que você o conheça, que chama você para andar com Ele dia após dia. Assim como andava com Adão na viração do dia, quer andar comigo e com você. Esse é o chamado dele para nós. E eu sei que os amados irmãos sabem essas informações todas, e que esse texto aqui é pregado várias vezes nessa igreja, e eu louvo a Deus por isso. Mas lembre-se de que essa verdade deve ser cultivada em nosso coração e nossa mente todos os dias, porque todos os dias eu preciso viver a vontade de Deus. O que eu vivi ontem com Deus, as minhas experiências com Deus, não serve para hoje. O maná de ontem já apodreceu. Preciso de maná novo, de comida nova. E Deus tem banquetes para nós. Quando nós confiamos em Jesus e vivemos para Ele, amados irmãos, Ele nos garante que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é uma dúvida. Se você de fato seguir essa palavra, não pelo que eu estou falando, mas essa palavra, você vai experimentar o que Deus quer para a sua vida. Como o pastor Zé Maria sempre fala, Deus não chama você para entender a vontade dele muitas vezes, mas para experimentar, viver. Me permita terminar essa mensagem com um testemunho. A gente estava vindo aqui para a igreja e encontramos vários ônibus escolares nas ruas de Sumé. Hoje, adolescentes e jovens fazem uma das mais importantes provas, exames que o Brasil tem visto. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Domingo passado e esse domingo. Inclusive, justifica até a ausência de alguns nossos jovens que fizeram a prova e tiveram que ficar em casa, né? Porque estava fazendo o Enem. Eu passei 6 anos da minha vida, mãe e pai sabem, na luta pela aprovação no curso. 3 no ensino médio, 3 no pré-vestibular, focando essencialmente a minha vida nessa prova, em ser aprovado nela. Sabe quantas vezes Deus falou para mim: Samuel, você vai passar no curso tal e fazer esse curso? Sabe quantas vezes um anjo chegou para mim e falou: Deus está me dizendo que tu vai fazer esse curso? Eu vi os profetas, e eu nem sou muito chegado nos profetas. Ele chegava e falava tudo de mim, mas não falava que eu ia passar no curso tal, que eu ia fazer tal curso. Nenhuma resposta, nenhum indício. Até contrários, por que tu não faz tal curso? Está ficando velho já, desiste de medicina, faz odontologia, já passou já, engenharia, bicho, está ficando velho já, 18 anos, olha, está ficando velho. Graças a Deus, meus familiares, sobretudo a Ana Lívia, sempre dizia para mim: Samuel, não desista, eu consegui, tu vai conseguir também, continue. Fiz a prova do Enem, errei 7 questões no gabarito da prova. Quem sabe aqui um pouco de prova, sabe de concurso, sabe que cada questão conta, é importante, e é divisor de água. Cheguei em casa
mãe e pai disse, mãe, acho que esse ano não vai dar de novo, não. Errei no gabarito, um monte de questão, acho que vai dar ruim de novo. Mais um ano de pré-vestibular. Quando eu recebi o resultado do Enem, pela graça de Deus, aprovado no curso de medicina, na Federal de Campina Grande. Diante do Evangelho, isso é nada. Quero dizer aos irmãos isso. Diante do perdão dos meus pecados, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, porque eu poderia passar no curso e ir para o inferno. Eu não quero isso para a minha vida. Amém? Mas, aprove a Deus, além de nos salvar, fazer com que vivêssemos a vontade dEle, mesmo sem Ele falar para nós. Mas o que eu estava fazendo? Entendi o que eu sempre pregava. Samuel, não importa o que você faça, servindo na igreja, na universidade, mas o que Paulo falou aos Coríntios, eu encerro meu sermão. Portanto, quer comais, quer bebais, quer fazeis outra coisa qualquer. E aí, irmãos, fala o quê? Faça tudo para a glória de Deus. Em suma, viver a vontade de Deus, não importa o que você está fazendo, é você colocar a vontade de Deus para que ele seja honrado. A mínima coisa, a máxima atividade, a mínima atividade, a máxima atividade, não importa, coloque Deus como centro, como alvo, como fim daquela atividade e viva da forma mais intensa, cheio de fervor, cheio de graça, não importa. Eu digo a Deus direto, Deus, se quiser me tirar desse curso, me tire. Minha vida não depende desse curso, nem a sua depende da sua profissão, do que você tem. Dói, é dolorido, é. Mas se Deus chamou você para aquela atividade, para aquele chamado, exerça da melhor forma possível para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos.